Fala, meus amigos, beleza? Saudações rubro-negras. Olha só o que tá rolando na imprensa paulista. Bom, sabemos que eles comentam muito, né? Principalmente sobre o Palmeiras. Falando aí que o Palmeiras é um time a ser batido, dizendo que o rubro-negro fica chateado quando isso é comentado. Quero saber de você se você fica chateado quando eles falam que o Palmeiras é um time a ser batido. Poderia ser o Flamengo. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Vou colocar aqui um corte do canal Band Esportes. Já dedico os créditos ao canal, link aqui na descrição. Vou colocar aqui os comentários da galera aí do canal Band Esportes falando sobre a atuação do Flamengo, né, que foi contra a LDU, contra o Central Córdoba, contra o Vasco, inclusive. Falaram um pouco, fizeram um pouco uma comparação com o Palmeiras. E, é claro, comentaram um pouquinho também sobre a partida de domingo. Olha só o que eles falaram sobre o nosso Mengão. Isso é isso, né? No Flamengo era o Felipe Luiz, no São Paulo era o Rafinha. Então era uma linha de 3 zagueiros meio disfarçada, que dava um equilíbrio defensivo, porque o que acontece no Corinthians hoje é triângulo no meio, os 2 laterais vão e os zagueiros jogam expostos o tempo todo caçando. Isso ele nunca fez, né? Nem no Flamengo, nem no São Paulo. Mas acho, juntando... a expectativa no Flamengo não era grande porque a temporada já estava na segunda parte, já estava comprometida. Sim. Parte da temporada. Não é o caso agora, como não era o caso no São Paulo, abril. Mas, evidentemente, o Corinthians, elenco atual, tem mais chances com os jogadores que tem do que aquele elenco do São Paulo tinha. Sim, aconteceu a janela, quando o São Paulo se classifica ganhando do Palmeiras. O São Paulo percebe que tem a chance de ganhar um mata-mata. E aí o São Paulo faz uma janela de Lucas e Ramos Rodrigues, né, para ganhar. Mas quando ele chegou, não tinha perspectiva nenhuma de ganhar grande título. Era meio voltar a Libertadores, via brasileira, blá, blá, blá. E vocês citaram essa parte do Dorival ser um cara tranquilo, de tentar sempre fazer o simples. É um cara que cuida bem do ambiente. E que eu queria destacar um ponto. Esse cara vai ser importante. Porque nos próximos dias a gente vai ter votação do balanço no Conselho, que a chance de não passar e reprovar, o que abre automaticamente uma possibilidade de impeachment do presidente, ela existe, do Conselho, porque é uma votação política, e vem o negócio da polícia também. E isso pode dar muitos problemas e desdobramentos internos. Então, essa loucura que o clube vai viver fora de campo, me parece que o CT com o Dorival, ele fica de uma maneira mais blindado. Eu acho, assim, é um cara que pode colaborar com essa loucura que o Parque São Jorge vai viver nos próximos dias. Muito bem, a gente tem números aí do Dorival, tanto na seleção, que ele não foi bem, e no São Paulo, né? Ele foi muito bem. Vamos colocar na tela. Na seleção, ele teve 16 jogos, foram 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, só que uma delas foi aquela. 58,3% de aproveitamento, com 25 gols marcados e 17 gols sofridos. E só para ser justo com um clube, eu acho que isso daí a gente ia aceitar numa maneira mais fácil. A gente ia aceitar. É que na seleção você tem uma cacetada que você toma da Argentina de 4-1, você tem uma Copa América horrorosa. Teve muita coisa ruim, assim, quando você espreme no trabalho do Dorival. Então, ele é tão assim, ajeita copos, né? Que copo é um negócio, se você bobear, quebra tudo, né? Você tem que ajeitar direitinho para embalar. Que ele caiu da seleção porque ele foi ajeitar o Neymar. Entendeu? Sim. Então é do perfil dele. Precisa ver como ele vai ajeitar. Isso sem poder contar com o Neymar. É isso. Contar com o Neymar. Quando ele fala aquilo, aí acabou, né? Acabou. Mas quem que ele precisa ajeitar agora? O Memphis? Não, o Corinthians está pronto, Então, é isso que eu estou dizendo, é a defesa. Né? O Arnaldo lembrou bem. Agora, até o jeito que o Corinthians joga bem, ele gosta. Né? Os 3 volantes e meia. O Garro, como estava essa? Nem campo ainda. Ainda nem campo. Olha, nem começou a transição, nada. Eu não ficaria espantado se ele começasse depois do Super Mundial de Clubes, retornar só depois do Super Mundial. Eu não ficaria espantado. E aí? Pro Dorival, pro Abel. Pro Abel ainda tem o Super Mundial, evidente, mas nós estamos falando de... E o Abel fala um pouco na coletiva, todo mundo está falando, são mais 12 jogos ininterruptos, certo? Até a parada do Super Mundial. 12? Não, ainda já passou, né? Não, faltam 12. Pode contar. Faltam 2 7 do Brasileiro.
7 do Brasileiro, 2 da Copa do Brasil, 9 e os 3 seguintes da Libertadores segundo turno. São 12 partidas diretas até a parada. E agora os números do Dorival, aí sim, num bom trabalho dele, muito bom, no São Paulo, onde ele foi campeão da Copa do Brasil, título inédito. Foram 54 jogos com 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Tem bastante derrota, né? Bastante derrota. Bastante É o que eu falei, os 58 da seleção é pouco, mas os 54 a gente trata, é louco isso, né? 54,3% de aproveitamento, são com 64 gols marcados e 46 gols sofridos. Também é muito gol sofrido. E acho que o grande... As duas coisas... Não tá tanto assim ruim, não. A defesa tá boa. É? É. É verdade. Menos de um ponto de jogo, verdade. Isso. 10 Agora, gols a mais do que se a o gente for jogo. pegar o melhor e o pior do Dorival, o melhor. O Dorival conquistou um título de Copa do Brasil em que no caminho ele teve que passar pelo Palmeiras, pelo Flamengo e pelo Corinthians. Foi um negócio, Incrível. Espetacular 25 vitórias. que ele fez. Essa da Copa do Brasil pode pôr mais 10 aí. 30. Exato, o futebol é assim, cara. Então isso é o melhor que o Dorival fez e vamos combinar que não é pouca coisa, né? Eu repeti, ele ganhou uma Copa do Brasil vencendo na sequência o Palmeiras, o Corinthians e na final o Flamengo. 46 gols tomados e 54 dá menos de 1. Sim. O Ramon vai embora com 1 ponto alguma coisa. Era mais gol tomado do que jogos. Pois Então você já vê que tem ali algo ali. E acho que a questão ruim do trabalho do Dorival no São Paulo é que ele era um time muito, mas muito fraco fora de casa, a ponto de ele conseguir a sua primeira e única vitória fora de casa no São Paulo na última rodada do Brasileiro, quando ninguém mais estava nem aí, quando ganhou do Bahia. Essa é uma questão. Essa vai ser uma questão. Agora, tem uma questão aí que pode ajudar ainda mais o Dorival no Corinthians. Qual é? É mais fácil arrumar do meio para frente ou do meio para trás? Sim. Na teoria do meio pra trás. Então, ele tem experiência nisso. Eu acho que a questão sem o Garro... Vai dar certo. Sem o Garro... Sim, aí é a meia, né? Porque agora o Corinthians está na dependência sempre desse trio de ataque, né? E não tem o Garro e nem o Coronado, também, né? Então, também tem esse detalhe aí nesses 12 jogos para ele lidar, sobretudo quando atua em casa, né? Na base não tem ninguém assim? Não? Duro, hein? Mas tem 833 jogadores na base, não tem não? Duro. Vessa, como que a torcida corintiana, não só a Gaviões também, que é muito importante, mas a torcida corintiana encarou a chegada do Dorival? Tá feliz, tá achando legal, achando que não era bem isso? Eu sinto uma reciprocidade, assim, eu sinto algo... eu sinto o torcedor esperançoso. Acho, na época do Tite, já tinha até muita gente achando que o Dorival seria melhor do que o próprio Tite, apesar da história, como o Arnaldo também tinha essa impressão. Então ele vai ser bem recebido. Agora, nessas últimas horas, como demorou demais, começou o papo de quem ele pensa, que acha que é o Guardiola, o Corinthians tenha mais amor próprio, o que é normal do torcedor, né? Ele começa a se sentir de alguma maneira aquela coisa de um ansioso / desrespeitado, né? Mas agora que acerta, enfim, daqui a pouco o clube anuncia e aí já vira, vambora, todo mundo junto. Eu acho que a recepção é boa, assim, muito melhor, por exemplo, do que o Antônio Oliveira na época. Será? Veio do Cuiabá, eu não sei. Será que vai dar certo? Tal. Me parece o Dorival já tem um nome hoje que traz essa esperança pro torcedor. Eu estou sentindo em rede social o pessoal curtindo a ideia e a tentativa e na minha visão é essa. Não tinha outro melhor do que a diretoria do Corinthians. Ela partiu pro melhor brasileiro possível. Isso eu também tenho... Pelo menos na minha cabeça eu tenho isso muito nítido. Assim. Vamos que o Dorival vá para o Maracanã no fim de semana, Arnaldo, Vessone e Massini. Bom. Qual time ele vai colocar em campo? Pensando com a cabeça do Dorival. Eu acho que o mesmo time que o Corinthians vem jogando, inclusive com o trio de ataque, na minha opinião. Não vai mudar muita coisa, não. 4... Não é 4-2... 4-3-3. 4-3-1-2 com o Romero e os dois, né? É isso. 4-3-1-2. É isso. Também acho que não vai inventar. A única coisa que ele vai fazer, seja ele, seja o Orlando, é tirar o Félix, né? O Félix está muito... marcado. Está muito marcado. O torcedor... e de verdade, assim, a conversa que tem que ser com o Félix. Félix, eu estou te tirando de cena um pouco. Respira. Cai ele para quinto na fila, são 5 zagueiros. Ele era segundo atrás do Gustavo, agora cai. Você vem para quinto, atrás do Choca, do Kaká e do André Ramalho. Daqui a pouco você volta, cara. É assim que é. Ele tá... É muito erro próximo um do outro. Então, essa é uma troca que eu tenho absoluto. Apesar dele não estar suspenso para domingo, porque ele vai estar suspenso na Sul-Americana,
Eu acho que essa é uma troca que, seja o Orlando ou o Dorival, tem que ser feita. Ah, não, vou dar moral pro jogador agora. Não é hora de dar moral no Maracanã com 65 mil pessoas. Não é hora, cara. Você sabe que, né, Mancini, o sistema defensivo do Corinthians teve tantos problemas que o André Ramalho era muito bom, já não é mais. O Félix Torres não é muito bom, não é mais. O Choca era o melhor zagueiro jovem, então, né? Então vai estourando nos zagueiros, né? Se você pegar o nome, eles são bons, cara. Eles têm... Precisa de ajuste, né? Eu acho só... Pensando assim, não são ruins, se tirar o nomes. Félix Torres, eu acho que ele não... o Choca vai ser bem aproveitado por ele. Mas talvez não nesse jogo. Não Flamengo, 60 mil pessoas. Arriscado, é arriscado. Porque ele ainda vem de um... Né, então, porque se ele provavelmente erra de novo... Gustavo, que conhece, entendeu? Se ele erra de novo, acabou. Porque é até simples. A zaga que faz tanto sucesso na reta final, que joga tão bem, era André e Gustavo. Você pode pôr os dois domingo. Então põe os dois domingo. Bom, o Corinthians ontem venceu o Racing do Uruguai pela Sul-Americana, ainda respira com chance de classificação. Teve isso que o Vessone falou, o Félix Torres sendo expulso logo no começo do jogo, uma entrada maluca lá. Vamos ouvir o que falaram o Hugo Souza, o Ranielli e o Orlando Ribeiro, que foi o treinador que dirigiu o time interinamente ontem. Não vejo, assim, de momento, a questão punitiva, como você falou, né? Nós temos que ver os lances. Com certeza a gente tem que conversar, nós vamos chamar ele para ver o que aconteceu e, se puder orientá-lo, é o que nós vamos fazer. Nós não pensávamos num jogo fácil, nós não pensávamos em goleada, nós pensávamos, como de início aconteceu, uma linha mais baixa da equipe deles. E aí, como você falou, tivemos um pouco mais de dificuldades devido com um a menos. Mas em nenhum momento a gente pensou em facilidade ou goleada. Nós precisávamos vencer, né? E mais para frente a gente vê o que precisar. Se precisar de mais gols, se precisar arriscar um pouco mais. Eu venho acompanhando o Corinthians, mesmo sendo treinador de sub-20, assistindo os jogos. Falo que sou funcionário do clube e no dia a dia a gente vai viver no dia a dia. O mais específico seria a questão de conversar com o Fabinho e com a gestão. Cara, eu particularmente, eu cheguei pro Orlando, eu falei pra ele expliquei pra ele o que teria sido minha categoria de base, foi toda de zagueiro. Meus 2 primeiros anos profissionais foram de defensor também, então eu falei pra ele, na hora que eu vi o André aquecendo, eu falei, professor, vamos segurar um pouco, porque eu consigo fazer aqui, eu acho que eu consigo desempenhar aqui. E nada contra o André, óbvio, pelo amor de Deus, mas a gente tava num ritmo bom no jogo. E eu estava procurando manter isso. E aí eu tentei explicar para ele, passei para ele que eu já tinha feito essa posição. E ele confiou e graças a Deus a gente conseguiu não ser vazado ali, conseguiu manter a confiança e a segurança ali atrás e não tomar gol. Então para mim foi bem tranquilo. E sempre que precisar, pode ter certeza que eu vou tentar desempenhar da melhor maneira. Não, o professor Dorival é um grande treinador, né? Não é à toa que estava na seleção brasileira há pouco tempo. E eu trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, então é um grande profissional, além de um grande ser humano, e tanto ele quanto sua comissão. Então, se for ele mesmo que vier, as portas estão abertas, sei que ele vai vir para ajudar, sei que ele vai vir para agregar muita coisa, que é um cara que vai agregar muito ao nosso time. E, bom, se for ele que venha para nos ajudar, e eu particularmente gosto do trabalho dele porque já trabalhei junto com ele. É um cara que me deu a oportunidade de estar numa pré-lista, como você falou. Mas, bom, essa decisão é do Fabinho, não é minha. Mas se for ele que venha para nos ajudar, e as portas estão abertas. Muito bem, tá aí o... Só lembrando que é ontem. Isso foi ontem, depois do jogo, ainda não tinha a confirmação. Exatamente, havia ainda a confirmação. 1-0 foi sofrido, claro que o jogo ficou sofrido também, Vessone, claro, muito por conta da expulsão do Félix Torres, mas foi sofrido, hein? Foi sofrido. O que o Félix Torres faz, ele condiciona muito, só que os primeiros 10 minutos do Corinthians, vocês estão vendo aí, ó, 7 minutos, ó. Esse gol é anulado, porque a bola, o jogador uruguaio domina com o braço. O Corinthians começa a dormir no jogo, os 10 primeiros minutos são inaceitáveis assim, né? Time dormindo, sem foco, sem vontade. E aí, simplesmente, quando acontece o ato... tem várias palavras para usar, eu vou tentar me acalmar aqui, mas o ato impensável, impensado do Félix, o time até melhora com 10, porque aumenta a postura, melhora o foco, melhora a concentração e o Corinthians passa até fazer um jogo melhor. O que o Félix Torres fez
por incrível que pareça, as pessoas talvez não percebam, ele destruiu o Corinthians 2 jogos. Olha lá, ó, quantos minutos? 18, é isso, né? 12 minutos. Ele destrói o Corinthians para 2 jogos. É tão inconsequente o que ele fez, porque ele acaba com o Corinthians para esse jogo e ele destrói os caras fisicamente pro Maracanã. Porque com a chuva que tava, com o gramado pesado que tava, e você jogar praticamente 80 minutos com um homem a menos, tendo a obrigação de vencer de qualquer maneira, porque senão você tava morto no grupo, ele destrói o Corinthians contra o Flamengo também. Fisicamente, esses caras se desgastaram muito mais do que num jogo normal contra um time uruguaio cheio de desfalque. Daria para fazer um jogo muito mais tranquilo, você substituiria o Memphis no começo do segundo tempo, você sacaria o Carrilho com mais calma, você cuidaria dos caras pro Flamengo. Além de você não conseguir cuidar de ninguém, você ainda colocou os caras a correrem mais, a se desgastarem mais, pensando no jogo do Campeonato Brasileiro. Então, é uma entrada completamente absurda, um domínio errado de bola por parte dele, e ele condiciona a partida, o próximo jogo, seus companheiros, e foi realmente por isso que eu falei que ele deveria ir para quinto da fila entre os zagueiros e tudo mais, mas uma vitória importante, uma vitória que deixa o Corinthians vivo na competição, no seu grupo. Ele recebe o América de Cali agora em casa, então tá 7-5-4. Levando em consideração que o Huracan vai ganhar, vai a 10, por exemplo, dos uruguaios, o Corinthians pode ir a 7, ficaria 10, 7, 5, e ele vai para faltando 2 rodadas na frente, de alguma maneira, na frente 2 pontos do América de Cali, porque agora, eu repito, ele recebe os colombianos na sua casa. O Corinthians tinha que ganhar, ganhou o gol do Romero, o artilheiro do estádio, artilheiro do século do clube também. Uma batida de escanteio do Memphis, que aí o Romero estava pronto ali para pegar o rebote. Uma vitóriazinha na conta do Chá, simples, mas que diante das circunstâncias de jogar 10 contra 11, sinceramente, me pareceu um bom jogo do Corinthians de maneira geral, tem que ser justo também. E do ponto de vista de classificação, ainda está enroscado, não tá? Tá, mas é aquilo. O próximo jogo é América de Cali em casa. Isso. Já com o Dorival. O Dorival não vai largar isso aí, não, viu? Pode esquecer. Não. Com o Palmeiras no Brasileiro, acho que o Corinthians vai tentar no Brasileiro pontuar em cima, mas o Dorival vai para as Copas, assim como foi no Flamengo, assim como foi no São Paulo, velho. Ele vai tentar ganhar as 2 Copas. Então ainda tem chance. O Huracan também não vem. O Corinthians tem chance de ser eliminado, sim, e tem chance de ser primeiro ainda. Dá para fazer tudo ainda nessa chave, né? Ele vai jogar na Argentina, que não é simples. É muito provável que ele não vai poder perder na Argentina. É muito se provável. Ele ficar em segundo... Então temos um problema. Se ele ficar em segundo, ele vai ter que jogar mais 2 partidas. Ferra o calendário dele. Ferra mais ainda o calendário. E dependendo quem vier como terceiro, imagina. Pois pode Flamengo, pegar... sei lá. Não, o Flamengo acho que não. Não, numa eliminação terceiro, mas uma loucura. Pode vir forte, né? Mas eu acho que a possibilidade de classificação está aberta graças a esse gol aí. Senão um abraço. Então o Dorival não vai desprezar a Copa Sul-Americana, não, cara. Domingo tem Flamengo no Maraca. E o Flamengo também precisa dar... Não tá como na situação no Corinthians, precisa dar uma resposta pra torcida também, né? Já começa um zum, né? Negócio de Felipe Luiz e tal. Claro, não vai cair, não é isso. Mas... tem críticas pontuais ao trabalho do Felipe Luiz, e o Flamengo vai no Maracanã. O professor falou, não, o Maracanã lotado com 60 mil pessoas. Não sei, não tem sido. Mas tá agora, já tem 60 antecipado. Mil. Mas precisa ver como é que vai aí sim. O Corinthians protelar o jogo. O Corinthians que deve estrear, inclusive, o seu novo uniforme 2025-2026, estreia nesse jogo aí. Amanhã deve anunciar o novo uniforme em homenagem ao Jubileu de Prata dos 25 anos do Mundial de 2000, quando ele fez um primeiro vídeo teaser lá, deu uma tirada, brincou ali com o Palmeiras, negócio de fax e tal, deu uma zoada. E aí a estreia no domingo, diante do Flamengo, uniforme novo. Tô só contando. Flamengo no Maraca. E o Flávio, Massa? Cada um do seu tamanhinho. Só tô informando. Vamos só lá. uma informação. Precisando disso. É o primeiro bloco, eu gosto disso. Ué, só foi uma informação, né? O vídeo não fui eu que fiz, foi o Corinthians. Flamengo, vamos lá. Cara, acho que se botou muita pilha em cima do Felipe Luiz. A nossa mídia é muito assodada e quando tá no Flamengo ainda é mais ainda, porque ficar bem com a maior torcida do Brasil é uma obrigação quase que as pessoas sentem
para poder andar na rua tranquilo, mas a gente precisa questionar o trabalho dele, cara. Precisa sim. Principalmente aquele jogo contra o Córdoba em casa. Coisa até agora, né? Tá arrancando o couro do Flamengo, porque agora não tem mais nada. Tem que ter tudo a Vera. Tem que ser a Vera, né? Não dá para segurar aqui e põe ali. Então, o desempenho do time contra a LDU também, se você comparar com o do Palmeiras, na altitude maior, foi muito abaixo, cara. O Flamengo jogou muito pouco contra a LDU. E vou falar, uma equipe, olha, maravilhosa para enfrentar. 4-2-3-1, mas é 4 aqui, 2 lá no Bexiga, 3 lá em Itaquera e 1 lá em Atibaia, na casa do Arnaldo. É um negocinho, 40 metros, o time todo espaçado, é uma delícia, entendeu? Jogando em casa, sabe? Um time meio sem compromisso. E o Flamengo não jogou nada. O Flamengo precisa jogar mais. E a gente alertou aqui o negócio que o Palmeiras fez, que era Fortaleza fora, Beira-Rio. Na teoria, era pro Flamengo abrir. O Flamengo não abriu. Pelo contrário, tá 13-11. O Palmeiras, a tendência é ganhar do Bahia em casa, enfim, é bem favorito. Sim. Abre 16-11, deixa o Palmeiras abrir 5 pra você ver como vai ser fácil pegar depois, entendeu? Então, o Flamengo também tem esse compromisso. O Flamengo tem o Palmeiras. Antes da parada no Exato. Mundial. Então ainda tem coisa pra acontecer. Marcos Antônio falou, o cara perdeu um jogo no ano só, o Felipe Luiz. Então, perdeu um jogo no ano, mas você tem que olhar o trabalho. Não é só o resultado. O trabalho, aquele jogo, ele não poderia ter cometido aquele erro. Foi um erro juvenil. E jogou na terça, teve sequela. Né? Teve sequela. O jogo contra o Vasco. Certo? Não aconteceu também. O Flamengo não passou em cima do Vasco. Não. Não ganhou o jogo. Sim. Entende? Funcionou bastante, né? Ok, mas o primeiro teve, mas... Foi igual, né? O Vasco perdeu cara a cara, chutou bola na trave. E tal, enfim. Então, assim, eu não vejo mais aquele Flamengo do Felipe Luiz, o que é absolutamente normal. Eu não estou dizendo aqui porque mandar o cara embora, nada disso, que ele não tem potencial. Ele tem todo o potencial para ser, talvez, o maior técnico brasileiro da nova geração. Certo? Até porque os técnicos brasileiros, né, sumiram, praticamente. Então, são coisas diferentes que eu estou falando, mas é o momento de que ele está sendo colocado à prova. Certo? E no Flamengo não tem essa de... Se o Flamengo jogar igual o Palmeiras, dá problema. Se termina um jogo 3-2 pro Flamengo, o Flamengo com 18% de posse de bola, tem problema. É diferente. Sim, é verdade. Bom ponto. Então, comentado ele tem que fazer mais. Pois eu acho que essa é a grande questão da temporada. Tô falando o que vocês falam pra mim, né? A vida como ela é. Então, eu acho um absurdo. Claro, mas é assim que é. Temporada. E eu acho que o rubro-negro fica bravo quando você fala que o Palmeiras é o time a ser batido. O Flamengo deveria entender que pelo investimento ou falta no time nessa temporada, no clube, menos investimento, a responsabilidade maior vai ser do Palmeiras. Mas eu acho difícil o Flamengo ou o rubro-negro entender essa questão, né? Porque acho que tem essa coisa... Você não está falando Melved esse ano, você percebeu? Continuo falando, mas eu... Mas não é o Melved dessa temporada, não, ele não o Malval dessa temporada é o Palmeiras. Ele não está avassalador, exatamente. Não, e pelo investimento, pela primeira vez inverteu. Não foi o Flamengo que rasgou o cofre, foi o Palmeiras. Né? Isso é verdade. Então, e acho que o Flamengo talvez não tenha condição de jogar as três do mesmo jeito, e tudo, mas esse jogo é bem importante para o Flamengo no Brasileiro, como o Vessone descreveu. Será que o Flamengo tem uma grande chance de perder para o Corinthians neste domingo? O que você está achando? Você está seguro com o trabalho do Felipe Luiz? Na minha opinião, rapaziada, o trabalho do Felipe Luiz tá uma coisa meio que duvidosa. Desde o jogo contra o Central Córdoba, tá certo? Temos desfalques, mas às vezes, né, ele faz umas alterações que não faz muito sentido, não é mesmo? Claro, eu apoio muito o trabalho dele, eu não quero que ele saia de nenhum jeito. Eu não estou pedindo a saída do Felipe Luiz. Mas tem momentos que devemos sim criticar, né? Algumas falhas. E eu acredito que ele vai melhorar, principalmente depois dessa partida contra o Corinthians. Eu acho que o Flamengo vai se ajustar. A gente tem que pensar positivo, né? Criticar, claro, tem momentos de criticar, mas a gente tem que pensar um pouco positivo para que o Flamengo
possa voltar a ser aquele Flamengo que a gente conhece, né? O Flamengo não joga mal, só tá pecando na parte de finalização, de cria, mas só que na hora de fazer o gol está errando, né? Tem que ajustar isso aí, tem que ajeitar isso o quanto antes, porque vamos precisar fazer muitos gols mesmo. O Mundial tá chegando aí, tem a Libertadores, né? Tá uma situação complicada, que não era para dar desse jeito, mas enfim, Felipe Luiz vai dar um jeito sim neste Flamengo. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Michel Fla. Já se inscreva, já deixa o like e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!